Novo Horizontino quer Rômulo na final do Paulista. Palmeiras pode ter aí um novo patrocínio na sua camiseta. E Luiz Felipe não é mais técnico do Flamengo. Sejam bem-vindos aí todos a mais um giro de notícias do Palmeiras aqui no Papo de Porco. É isso aí, meus amigos. Tá começando aí mais um giro de notícias do Palmeiras e vamos começar a falar aí pela questão do Rômulo. A gente sabe aí que o Rômulo está emprestado para o Novo Horizontino, que o Rômulo está se destacando, que o Rômulo tem aí assistências, tem aí artilharia, enfim. Então é um jogador aí que está aparecendo, que está se dando bem aí no Novo Horizontino e, óbvio, o Novo Horizontino vai tentar fazer com que ele jogue aí a final do Campeonato Paulista. Porém, existe uma cláusula, né? Existe um contrato e nesse contrato foi feita uma cláusula pelo Palmeiras para se proteger de que ele não poderia enfrentar o Palmeiras, a não ser que o Novo Horizontino pagasse um valor aí de R$1 milhão. Na primeira fase isso não aconteceu, até porque também era início de campeonato. Agora, como eles foram para a final, eles querem o jogador em campo, porém tem essa multa aí a ser paga. E seriam R$2 milhões, porque são 2 jogos a final, né? Então, o Palmeiras tem que pensar o seguinte, na minha visão, né, que agora é um jogo de final. Então, ele é o cérebro do time, ele é o cara que articula jogadas, ele é o cara que comanda ali o Novo Horizontino dentro de campo. Então, o Palmeiras tem que entender isso também, porque o argumento que o Novo Horizontino está trazendo é: Palmeiras, olha, ele disputando uma final, ele vai ser valorizado, e isso aí é uma vitrine para o jogador de vocês numa futura venda, ou quem sabe até quando acabar o campeonato. Porém, é uma pergunta que eu faço, né? O Campeonato Paulista, ele vai mudar em que a visibilidade desse jogador, né? Aonde que ele é transmitido? Para fora do Brasil, se for, é muito pouco, né? E não vai dar nenhuma visibilidade grande que possa falar, nossa, ele jogando a gente realmente vai ter chance aí de fazer uma venda para o exterior. Isso não. Internamente, para um time da Série A ou um time da Série B, já viram ele jogando, então sabem do potencial dele. Não é um jogo da final que vai definir compro o Rômulo ou não compro o Rômulo, ou tento um empréstimo com o Palmeiras, enfim. Então, eu acho que isso aí, esse argumento aí do Novo Horizontino cai por terra. Então, eu acho que para o Palmeiras hoje não é mais questão financeira. A gente não pode esquecer que o Palmeiras negou aí recentemente uma proposta de 35 milhões de euros pelo Alan. Então, não são 2 milhões de reais que vão mudar a vida financeira do Palmeiras, né? Então eu acho que se tem cláusula, tem que ser respeitada, né? Então se tem multa, tem que ser pago, né? E o Palmeiras não precisa disso. Agora a questão é mais institucional, é questão de final, né? Não é questão aí de tentar fazer caridade, porque o Palmeiras não é uma entidade filantrópica. O Palmeiras é um time de futebol, como mesmo diz a presidente, né? Não gasto mais do que arrecado, é sempre com os pés no chão, enfim. Então, não tem que fazer caridade para time nenhum. Então, eu acho assim, em questão do Rômulo, pagou, ele joga. Se pagar, ele vai jogar, né? Então, acabou. Eu acho que isso é um ponto final nessa questão. Bom, vamos falar agora aí da questão de um novo patrocínio aí que pode pintar na camiseta do Palmeiras, né? Todo mundo sabe aí que o Palmeiras pediu a rescisão com a Fictor, né? E por questões aí de mercado, a Fictor se envolveu aí em alguns problemas e ficou devendo aí alguns valores ao Palmeiras. Então, o Palmeiras foi na justiça, nada mais do que justo, e pediu a rescisão do contrato e ainda espera
receber alguns valores aí que a Victor deixou em aberto. E o nome da vez agora é nada mais, nada menos do que a Heineken. Exatamente isso. A Heineken, né, é uma empresa de cerveja aí mundialmente conhecida. O que se fala é que os valores aí giram em torno de 75 milhões de reais. Então é um contrato top, né, um contrato aí de elite, né? E só que existe um pequeno detalhe nessa questão aí da Heineken em fechar esse contrato com o Palmeiras. Ela tem um contrato com o Allianz Parque. Ou seja, então é uma questão aí que o Palmeiras tem que aguardar o término desse contrato, né? Tem que aguardar esse tempo aí antes de fazer qualquer coisa. Mas é um contrato aí que vai impactar aí bem, acho que é um valor considerável. Então eu acho que já muda aí um pouco também a questão da camisa do Palmeiras, que é um time que não pode hoje, da importância que ele ocupa no cenário do futebol nacional, se dá o luxo de ficar com espaço vago na camisa, né? Então é uma marca global, é uma identidade visual que conversa muito bem com o clube, porque é a cerveja da garrafa verde, então isso aí já está muito bem definido. E fora a consolidação da marca internacionalmente, que isso aí falar disso aí é chover no molhado, né? Então o Palmeiras mostra aí que não vai aceitar mais qualquer parceiro, espero, né? A Heineken não precisa, lógico, tem que tomar cuidado, hoje em dia a questão do mundo aí está muito complicado nessa área, parte financeira. Porém, a Heineken a gente sabe que é uma empresa bem sólida, né? E o Banco Victor aí deixou a desejar, então o Palmeiras, se conseguir esse patrocínio, vai ajudar muito aí no futebol do Palmeiras, né, que hoje é um futebol moderno, é uma gestão importante aí, igual ao elenco do Palestra. É isso aí, meus amigos. E agora, vamos falar do nosso último tema do vídeo aí, que pegou todo mundo de surpresa. Mas a pergunta que fica é: projeto ou imediatismo? Né? Então a gente vê aí a saída do Felipe Luiz, do Flamengo, então reacende um debate aí no que no futebol brasileiro nunca acaba, né? Processo junto com pressão, né? Então a gente vê aí que o Felipe Luiz acabou de ser campeão brasileiro, acabou de ser campeão da Libertadores, e o Flamengo simplesmente, por ele ter perdido 2 títulos aí, a Supercopa do Brasil para o Corinthians e a Recopa agora para o Lanús, o Flamengo achou que deveria trocar o técnico. E aí eu, falando como torcedor do Palmeiras, que hoje, óbvio, é um rival nacional, só que a gente sabe que no Brasil a rivalidade regional fala mais alto, então o Flamengo nunca vai ocupar o lugar que tem aí o Corinthians como rival do Palmeiras. Isso eu acho uma coisa impossível de acontecer. Agora, o Flamengo hoje é um time que bate de frente com o Palmeiras em todas as questões, em arrecadação, disputa por título, em questão de patrocínios, em questão de... enfim, eu acho que a única questão aí que o Flamengo está na frente é o número de torcedor, mas fora isso, eu acho que... E uma questão que o Palmeiras está na frente é o estádio, que eles não têm estádio, e o Palmeiras tem um estádio onde arrecada muito ali, é uma receita muito boa para o Palmeiras. Então a gente vê que enquanto o Flamengo está optando por essas mudanças rápidas aí, desde quando virou uma potência aí como o Palmeiras, vem trocando muito de técnico, o Palmeiras ele mantém aí o trabalho do Abel há anos, né? Acho que tirando o Jorge Jesus, que foi ele que saiu, fora isso o Flamengo já mandou uma pancada de técnico embora aí, né? Então essa mostra a diferença do Palmeiras aí no futebol, mesmo sob críticas aí, mesmo a eliminações. São anos que o ano passado o Palmeiras, apesar de ter chegado em final, a gente sabe que no Brasil isso é difícil, a gente não considera, é uma questão que não vai mudar, né? Isso é nosso, né? Raízes do brasileiro.
Então, segundo lugar, como dizem, né, é o último a perder. Então eu vejo que, mesmo assim, o Palmeiras ele construiu uma identidade. O Palmeiras, mesmo de muita turbulência, jogando mal, perdendo o título, enfim, o Palmeiras conseguiu segurar o Abel, conseguiu fazer do Abel aí o seu treinador aí, tá fazendo ainda o Abel aí por 5 anos aí que ele tá no cargo. Então eu acho que é uma questão de projeto mesmo, de profissionalismo, e a gente vê essa diferença. Então a gente vê que o Palmeiras tem uma diretoria profissional, e a gente vê que o Flamengo não, o Flamengo totalmente amador na parte da diretoria, né? Então a gente vê que só o dinheiro ajuda muito, ajuda a montar elencos fantásticos, só que a estabilidade é que vai criar cultura vencedora, e é isso que o Palmeiras tem, né? Então às vezes a gente critica aí, eu sei, eu também fico puto da vida com o Abel, em muitas vezes. Acho que acertou a Leila, é a minha opinião, do Abel, de manter o Abel no cargo. Não deveria trocar, porque eu não via ninguém aí para substituir o Abel nesse momento. Então eu acho que essa é a questão aí, que o Palmeiras se coloca à frente do Flamengo nesses quesitos. Aí você faz o pensamento macro, né? Onde você coloca tudo no bolo, e você vê que o Palmeiras, na minha visão, não é para ser palmeirense, mas esquecendo um pouco aí o clube que eu torço, mas eu acho que o Palmeiras aí tá na frente do Flamengo no geral, né? Então a pergunta né, que fica aí, né, se a decisão aí foi técnica ou foi para responder aí a pressão de torcida que a gente viu ultimamente, mas também não é problema nosso, né? Isso aí é um problema deles, problema do Flamengo, eles que se virem, e para nós, vida que segue, nós estamos começando bem o ano e que a gente mantenha o que a gente vem fazendo. E agora eu quero saber de vocês, aí meus amigos, o Palmeiras deve liberar o Rômulo para o Novo Horizontino, ou somente se o Novo Horizontino fizer o pagamento exercendo aí o direito que ele tem na cláusula do contrato. Tá certo? Então, comenta abaixo aí, já deixa o like, curte, compartilha, isso aí fortalece muito o canal, e eu agradeço aí pela atenção aí de vocês, e esse foi mais um giro de notícias aqui do Papo de Porco, beleza? Valeu, fui, abraço!